Ah, renda passiva. Todo mundo quer ganhar um dinheirinho sem ter que trabalhar, né não? E os famosos proventos e dividendos que a gente recebe dos nossos investimentos são uma das melhores formas de fazer renda passiva. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Quanto você precisa investir para receber R$1.000 por mês só de renda passiva? Bora começar. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com vários cenários diferentes para ver de verdade o que você precisa fazer para receber esses R$1.000 por mês de renda passiva. Gostou da ideia? Eu gosto sempre de lembrar que só recebe dividendos quem dá o like nesse vídeo, né? Então, assim, se você puder já adiantar as coisas aqui, você desce a tela, eu te dou de dividendos. Vambora. Bom, e nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar bastante com o indicador Dividend Yield, que mostra pra gente qual que é o retorno em porcentagem que um ativo traz pra gente somente com seus dividendos. A gente calcula isso dividindo os dividendos pagos pelo ativo nos últimos 12 meses pelo preço desse ativo. Se você não está muito familiarizado com a ideia de dividendos e com esses indicadores, vou deixar um vídeo aqui do canal que é meio antigo, lá do comecinho. É bom que você vê como é que eu comecei e onde eu falo mais sobre dividendos e sobre esses indicadores. Bom, então vamos lá, né? Se você tiver um dividend yield de 1%, quer dizer que você vai precisar de R$1.200.000 para receber R$12.000 por ano de dividendos, logo R$1.000 por mês de dividendos. E para receber, vamos supor, né, se você tiver um dividend yield de 2%, aí você vai precisar de R$600.000 para receber esses mesmos R$1.000 por mês. Então, agora que você já entendeu essa ideia, vamos avançar aqui. A gente vai trabalhar com na verdade, com 4 cenários diferentes. A gente vai trabalhar com fundos imobiliários, com ações, com ETFs americanos e com uma carteira balanceada para ver quanto você realmente precisa investir nesses diferentes cenários. Bom, começando pelos fundos imobiliários, eu montei uma carteira com os 10 maiores fundos imobiliários do IFIX, que é basicamente o Ibovespa dos fundos imobiliários, porque eu quero deixar isso aqui simples, eu quero ver na prática, sem muito desculpinha, sem avançar muito, quanto que a gente vai precisar. Então beleza, se a gente pega essa carteira com os 10 maiores fundos imobiliários do IFIX, coloca 10% em cada um desses fundos imobiliários, a gente vai precisar de aproximadamente R$184.000 para receber R$1.000 de renda passiva por mês. Isso porque essa carteira tem um dividend yield de aproximadamente 6,5%. Vou estar deixando tudo aí na tela. E essa carteira, como vocês podem ver, inclui alguns fundos como HGLG, KNRI, XPLG, HGBS, RDM e vários outros aí grandes e conhecidos do mercado. Mas, se a gente for separar algum dos fundos com os maiores dividend yields do IFIX, eu montei essa outra carteira, que também é uma carteira boa, com fundos bons, não peguei nenhum fundo ruim, e a gente pode ver que a gente precisaria de R$130.900 investidos, já que ela tem um dividend yield de 9,17% para a gente receber aí os R$1.000 de renda passiva por mês. E aí, óbvio, eu fiz algumas alterações que vocês vão estar vendo aí na tela. Beleza, falamos de fundos imobiliários. Agora vamos falar das ações. Bom, para falar das ações, já que existem, cara, muitas ações diferentes, empresas que pagam mais dividendos, empresas que pagam menos, eu resolvi usar um dado aqui de junho de 2020 que dizia que lá nessa época, né, junho de 2020, o Ibovespa estava com um dividend yield médio de 3,79%. Óbvio que esse dado tá diferente hoje, né, mas eu acredito que não vai estar tão diferente assim. Então eu vou usar ele aqui mesmo, que eu não achei uma versão mais atualizada, beleza? Mas, usando esse dividend yield de 3,79% médio do Ibovespa, ou seja, se você investir seu dinheiro na mesma carteira que o Ibovespa tem, você precisaria investir R$316.700 para receber aí os seus R$1.000 de renda passiva. Lembrando que não existe um ETF, né, que pague dividendos aqui no Brasil. Então, se você investir no BOVA11, por exemplo, que é o ETF do Ibovespa, você não vai receber os dividendos. Então, eu considerei como se você fosse investir exatamente no Ibovespa, nas empresas do Ibovespa, na exata mesma proporção. Mas, novamente, eu resolvi montar uma carteira alternativa com algumas das ações que pagam mais dividendos assim dentro do Ibovespa. Eu tomei o extremo cuidado para essa carteira não incluir empresas muito ruins, empresas em situações precárias. Peguei apenas empresas mais bacanas e também montei uma carteira de certa forma diversificada com 10 empresas. Lembrando, 10% em cada uma das empresas, assim como eu fiz nos fundos imobiliários. Essa nova carteira inclui ações como Taesa, Semig, Santander, Sul América, Banco do Brasil, Odontoprev, Home, Sanepar, Vale e B3. São empresas que pagam bastante dividendos e são empresas bacanas, não botei nenhuma empresa muito ruim, como eu falei, e você precisaria de aproximadamente R$189.000 investidos nessa carteira para receber os seus R$1.000 de renda passiva mensal. Lembrando que as ações, elas não são como os fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários, a grande maioria deles paga seus dividendos todos os meses. Já as ações não, elas não têm essa obrigação, a maioria não paga todos os meses, a grande maioria delas. Então eu coloquei aqui o quanto você precisaria investir para receber, né, proporcionalmente R$1.000 por mês. Ou seja, quanto você precisaria investir
para receber 12 mil reais por ano. E aí eu vou contar que você vai gerir bem esse dinheiro para receber os R$ 1.000 por mês equivalentes. Beleza, te passei 2 cenários. Fundos imobiliários, te passei 2 cenários dentro deles, e ações, também 2 cenários dentro deles. Agora vamos para mais um cenário que é o de ETF dos Estados Unidos. Bruno, como assim ETF dos Estados Unidos? Bom, eu sei que para quem é menor de idade aqui, essa não é uma opção muito boa, porque a gente que é menor de idade não pode investir lá fora no nosso nome diretamente. Mas para quem é maior de idade, fica esperto aí. Bom, lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os ETFs pagam sim dividendos. Se você não sabe o que é um ETF, clica aqui para assistir o vídeo de ETFs aqui do canal. Mas aqui no Brasil os ETFs não pagam dividendos, mas lá fora eles pagam, beleza? Então antes da gente conferir essa opção, deixa seu like aí, já garante seu like aí, que isso me ajuda muito. E eu montei essa carteirinha aqui, eu não quero montar carteira de ações, não quero pegar muitos ETFs, quero fazer o arroz com feijão, o mais simples possível, já que a gente já tá falando de investir lá fora, que já é uma parada meio diferente. Então a gente vai investir num único ETF, que é o VOO, o VU, que é um ETF que investe no S&P 500. Então ele replica o índice da bolsa americana, beleza? E esse ETF tá pagando aí em torno de 1,43% de dividend yield, segundo o site Stock News. E com esse dividend yield de 1,43%, você precisaria de R$ 839.160 investidos no VU para receber o equivalente a R$ 1.000 de renda passiva por mês. Bom, e antes da gente passar para o cenário da carteira balanceada, que para mim acho que é o cenário mais legalzinho da gente montar, eu quero falar para vocês uma diferença importante entre ações e ETFs e fundos imobiliários. Por quê? Quando a gente olha para os fundos imobiliários, aparentemente o dividend yield mais alto, né, o retorno maior de dividendos deles, pode parecer bem mais atraente. Mas existe uma diferença crucial entre as ações e ETFs e os fundos imobiliários, que é a diferença do longo prazo. No longo prazo, as ações e os ETFs de índice, eles tendem a se valorizar muito mais do que o mercado imobiliário, né, do que os fundos imobiliários aí no longo prazo. E aí o que acontece? Quando você compra uma ação, por exemplo, por R$100 e a ação te paga, vamos supor, R$2 de dividendos por ano, você tem um dividend yield de 2%. Mas essa ação, essa empresa continua crescendo, ela continua se expandindo, continua pagando cada vez mais dividendos. E aí quando você vai ver, você pode estar recebendo aí no futuro R$10 por ação de dividendos ao longo de um ano, e a ação dessa empresa está custando, sei lá, R$500. Ou seja, seu dinheiro se multiplicou e você está ganhando mais dividendos. Só que existe um indicador que se chama Yield on Cost, ou YOC, que é um indicador que mostra quantos por cento você está recebendo de retorno em forma de dividendos sobre o preço que você pagou. Ou seja, para calcular esse indicador, você vai dividir o quanto de dividendos você recebe da sua empresa hoje, mas você não vai dividir pelo preço que ela está no mercado. Você vai dividir pelo preço que você pagou. Então, se uma empresa que você pagou R$100 na ação, no futuro ela está pagando R$10 de dividendos por ano, o seu yield on cost está de 10%. Então, é como se você estivesse recebendo um dividend yield de 10% em cima dessa ação. E as ações tendem a se valorizar mais, e assim como os fundos de índice, tendem a se valorizar mais no longo prazo. Então, esse efeito de yield on cost tende a ser maior nas ações no longo prazo do que nos fundos imobiliários, já que os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a entregar a maior parte dos seus retornos e tem pouco dinheiro para reinvestir em si mesmos. Então, apesar dos fundos imobiliários eles terem essa renda passiva maior no curto, no médio prazo, no longo prazo, as boas empresas, as melhores empresas, tendem a remunerar ainda mais os seus acionistas. Beleza, então, para montar nossa carteira balanceada, eu juntei os 3 cenários anteriores. Então eu juntei os fundos imobiliários, as ações brasileiras e o ETF americano, e eu coloquei 33% do nosso capital em cada uma delas. Então eu coloquei 33% do nosso capital em fundos imobiliários, 33% em ações e 33% no ETF VOO, beleza? Os fundos imobiliários, eu coloquei os 10 maiores fundos imobiliários do IFIX, que foi aquela primeira lista que eu passei para vocês. Das ações, eu coloquei a minha lista de ações, coloquei as 10 ações que eu separei. Por quê? Porque a lista de fundos imobiliários, os 10 maiores fundos imobiliários, fez bastante sentido para mim. É uma lista que tá ok, tá com dividendo balanceado, não tá nem muito alto nem muito baixo, e uma lista que tá de certa forma diversificada. A lista de fundos imobiliários que eu montei não tá muito diversificada e são dividendos que provavelmente não vão se manter regulares no longo prazo, beleza? Já a minha lista de ações, eu achei ela bem consistente, é uma lista bem bacana, diversificada, e são também dividendos que tendem a se manter consistentes no longo prazo, beleza? Então, vamos lá. 33% em ações, 33% nesses 10 fundos imobiliários e 33% no ETF. Com isso, né, cada ação e cada fundo imobiliário fica com 3,33% da carteira e o ETF americano fica com 33% da carteira, e com isso a gente chega num dividend yield de 4,77% dessa carteira. E para receber R$1.000 por mês de renda passiva com o nosso portfólio balanceado aqui, a gente precisaria de R$567 mil investidos, beleza?
Então esses foram os nossos 3 cenários e eu vou relembrar todos eles aqui pra vocês e vou colocando aí na tela, beleza? Então bom, com os fundos imobiliários, se a gente colocar nos 10 maiores fundos imobiliários do IFIX, a gente precisaria de R$184 mil. Se a gente fosse colocar na minha lista personalizada de fundos imobiliários, precisaria de R$130 mil. Se a gente fosse colocar no Ibovespa, né, nas ações do Ibovespa, a gente precisaria de R$316 mil. Se a gente fosse colocar na minha lista personalizada de ações, a gente precisaria de R$189 mil. E se a gente fosse colocar no ETF americano VOO, a gente precisaria de R$839 mil. E na nossa carteirinha balanceada, que tá aí na tela para vocês, a gente precisaria de R$567 mil investidos para receber R$1.000 por mês de renda passiva. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Se você gostou, se te agregou valor, comenta aí como que ele te ajudou e já deixa seu like também, que isso me ajuda muito e é de graça para você. Então é isso, tamo junto, valeu, falou, tchau!